Quem está com expectativa aí? Amém? E pouca gente com expectativa. Deus só dá pão conforme a fome. Quem está com expectativa, levanta as duas mãos, amém? Glória a Deus. Eu sinto um perfume diferente aqui nessa casa, nessa manhã. Amém? Você não tem ideia o que Deus pode fazer. Não entre e se assente com a mentalidade religiosa. Você não está na presença do pastor. Você não está apenas na presença dos seus irmãos. Você está na presença de um Deus que pode todas as coisas. Deus pode mudar a chave da sua existência em apenas um abrir e fechar de olhos. Encha o seu pulmão de ar e adore a Deus como nunca nessa manhã. Porque de acordo com o nível da entrega, vai ser o tamanho da resposta. Quem está aqui, diga glória a Deus. Quero falar hoje sobre a arte do recomeço. A arte do recomeço. Coloca o texto bíblico. Parabéns pela arte. Ficou linda. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul. Ele e a sua mulher e tudo que tinha, e com Ló. E Abraão, muito rico em gado, em prata e em ouro. E fez suas jornadas do sul até Betel, até o lugar onde ao princípio estivera a sua tenda entre Betel e Ai. Até o lugar do altar que dantes ali tinha feito, e Abraão invocou ali o nome do Senhor. Amém? Até aqui. Você pode estender a tua mão para cá. A partir de hoje, você que participa do primeiro culto ou do segundo, nós fizemos uma reorganização no nosso culto. Você pode vir para cá preparado para poder finalizar o culto da manhã até meio-dia em ponto, e o da noite até as 21 horas, tá bom? Todo culto especial nós não temos essa regra, mas os cultos da nossa casa com os nossos pastores, nós estaremos trabalhando em cima desta regra, para que você possa se organizar, almoçar com a tua família e ser abençoado. Quem concorda, diga glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Pastor Eduardo está ali, relógio cronológico agora, irmãos, é forte. Trabalha teu servo. Se eu pecar hoje, você tem misericórdia de mim, Jesus? Que pressão psicológica, Deus. Amém. Coloca a tua mão, libera uma palavra, vai. Vai, libera uma palavra, não é pelo muito falar. Deus está aqui, vai, libera uma palavra sobre essa casa. Vai, libera uma palavra, vai. Libera uma palavra. Lucas 6,38 diz: dai-vos será dado. Ninguém recebe se não entrega. Vai, entrega na oração. Vai, entrega, vai. Vai, libera. Vai, adore a Deus. Sim, Espírito Santo. Glória a Deus. Escute. A vida humana, na sua normalidade, ela é cheia de encerramentos de ciclos. Essa realidade está fundamentada em Eclesiastes no capítulo 3, no versículo 1, quando Salomão, o homem mais sábio de todos os tempos, quando ele adquire a terceira idade, ou seja, na velhice, ele chega à compreensão que todo tempo tem início, mas também ele tem fim. Não há tempo que não acabe, não há momento que não tenha final. Salomão então está deixando claro que toda a realidade da nossa vida, ela é fracionada em pequenos fragmentos. Só que muitos desses ciclos, a verdade tem que ser estabelecida e falada, foram fechados de forma desastrosa, e muitos deles de forma dolorosa. Perceba como exemplo, que eu falo de casamentos que foram sonhados para permanecer até o final, e que não passaram de um ano. A empresa dos seus sonhos, que você
tanto trabalhou para construir, que agora foram a bancarrotas. O amigo mais chegado do que o irmão, que no de repente te traiu. Aquele ente querido, que foi embora antes do tempo. Realidades como essas podem produzir, de acordo com a psicologia, o que nós chamamos de luto emocional. E se não forem bem administradas ou bem gerenciadas, podem nos levar a pelo menos 3 lugares. Diga comigo, 3 lugares. Pode nos levar ao passado, que aponta para a depressão. Pode nos levar ao desgoverno do presente, nos levando também ao estresse. Ou pode nos antecipar o futuro, nos levando a viver uma vida de ansiedade. Observando um pouco sobre o assunto, eu observei que uma doutora chamada Elizabeth Ross, uma suíça, ela chega ao entendimento, escrevendo um best-seller. Ela diz assim: ninguém pode acessar a alegria se antes não conhecer a tristeza. Ninguém pode acessar a plenitude da luz se antes não tiver uma experiência com a escuridão. Ninguém pode acessar a plenitude da alegria se esse não tem impactos difíceis a serem administrados. Essa mulher também, no seu livro, em sua tese, ela deixa claro que quando um ciclo é mal interrompido ou mal administrado, ele pode nos conduzir a 2 realidades. A primeira, ficarmos prostrados debaixo de uma mentalidade negativista. Ou a segunda, nos levantarmos cheios de Deus, decididos a recomeçar. Diga comigo, é tempo, mais forte, é tempo de recomeçar. Não existe lugar como o altar para ser considerado o lugar do teu recomeço, o lugar da tua reconstrução, o lugar aonde Deus vai estabelecer novas realidades sobre você e sobre a sua história. Não existe lugar como o altar para se tornar o lugar da tua súplica, o lugar da sua entrega, o lugar de se apresentar do seu desespero. Eu e você precisamos aprender que o altar é o único lugar pelo qual Deus nos fará vencer. Quem crê nessa palavra, pelo amor de Deus? Quantos têm saudade da intensidade do altar? Não tenham vergonha. O Espírito de Deus está dizendo que esta manhã é a manhã que muitos devem voltar para o altar. A reconstrução que você precisa, o recomeço que você tem expectativa de viver, passa por um lugar, e este lugar é o altar. Diga comigo, glória a Deus. Em Gênesis no capítulo 6, a partir do versículo 5, nós temos ali uma experiência que Deus produz na vida de Abraão com o propósito de nos ensinar um princípio. O princípio do recomeço. Perceba que o texto está sendo escrito assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara, e que os pensamentos dos seus corações eram maus. Então Deus percebe que o desenho que ele tinha pintado com tanto carinho, agora está rabiscado pelo homem. E aí o Senhor decide estabelecer um reset, um recomeço. Eu não sei se você sabe, Deus tem 3 atributos indispensáveis. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. A onisciência de Deus tem acesso a informações antecipadas. Deus sabia que o homem iria falhar, e mesmo assim Ele entrega a oportunidade para o homem construir algo. Sabe por quê? Porque Deus queria nos ensinar um princípio, o princípio do recomeço.
Eu aprendo uma verdade do reino: os meus erros não anulam os acertos de Deus na minha vida. Os teus erros não estão anulando aquilo que Deus desenhou para construir na tua história. Quantos acreditam nessa palavra? Diga glória a Deus. Nada que você fez, por mais errado e cabuloso que foi, é capaz de anular aquilo que Deus está disposto a construir na minha e na sua história. 2 princípios básicos eu aprendo observando a reconstrução que o Senhor decide estabelecer através da vida de Noé. O primeiro princípio que eu aprendo aqui: quando Deus decide reconstruir, Deus não vai em busca dos homens e mulheres preparadas. Deus não olha para os qualificados. Deus não olha para aqueles que têm um know-how. Deus não abre o currículo de ninguém. Quando Deus decide reconstruir, quando Deus decide recomeçar, a primeira coisa que Ele faz é olhar aquilo que está escondido dentro de cada um. O texto bíblico diz que Deus passeia sobre a terra e Ele observa os homens. Eu tenho absoluta certeza que naquela multidão haviam homens capacitados, qualificados, adestrados, preparados, mas Deus não observa aquilo que está fora de ninguém. Deus está à procura daquilo que está dentro de alguém. Deus então olha um homem comum. O nome deste homem é Noé. Noé é um homem normal. Noé é um homem comum. Noé não tem nada de especial, mas a Bíblia diz que existe algo em Noé que não tinha em ninguém no seu tempo. Noé era um homem reto e um homem justo, que aponta para caráter. Eu aprendo um princípio espiritual: se eu estou vivendo um tempo de recomeço, se eu estou vivendo um tempo de reconstrução, eu preciso habilitar pessoas à minha volta que carregam não aquilo que os homens carregavam naquela época, mas carregam aquilo que Noé carregava: caráter, retidão. Não adianta você se envolver na reconstrução com pessoas preparadas, com pessoas qualificadas, com pessoas extraordinárias. Você precisa pegar esse princípio na reconstrução. Você precisa olhar para as pessoas e observar suas ações para descobrir se elas estão ou não habilitadas a reconstruir com você. Deus olha para Noé e percebe que dentro de Noé há algo dentro dele que chama a atenção dos céus, e este algo é caráter. Nós estamos vivendo num tempo em que o caráter está sendo colocado de lado. Nós estamos trabalhando muito mais o poder da reputação, o poder daquilo que o homem vê, do que aquilo que ninguém pode acessar. Eu aprendo que Deus está interessado nesse tempo a levantar homens de reconstrução que carregam o DNA de Noé, homens retos, homens justos, mulheres retas, mulheres justas, para poder reconstruir segundo as medidas dos céus. Só quem está aqui, diga comigo, glória a Deus. O segundo princípio que eu aprendo na reconstrução de Noé, que você precisa guardar, para que você não frustre o seu coração. O texto bíblico diz que Noé, ele recebe ali uma planta para poder reconstruir a terra. E nessa planta, Deus lhe dá algumas medidas. Noé passa 100 anos construindo a arca. O primeiro princípio que eu aprendo aqui é que todo recomeço será longo e demorado. Eu preciso agora mudar a minha mentalidade, porque na era da velocidade, no recomeço, Deus vai trabalhar a tua paciência. Eu vou repetir: na era da velocidade, em que todo mundo come rápido, anda rápido, fala rápido, se conecta rápido, Deus está dizendo: na reconstrução eu vou desconstruir você e vou trabalhar a tua paciência. Vai ser longo, vai ser demorado, mas vai ser permanente para minha glória.
o que Deus está fazendo na tua história, nesse tempo de reconstrução, vai durar até o último dia da sua existência. Só quem pega essa palavra, diga glória a Deus. 100 anos construindo a arca, 100 anos trabalhando no projeto, e Deus recompondo a paciência deste homem chamado Noé. Outro princípio que eu aprendo com Noé: quando Noé vai construir a arca, Deus poderia bem pegar um homem que tivesse experiência em construção, Deus poderia pegar um engenheiro, Deus poderia pegar um marceneiro, Deus poderia habilitar um arquiteto, mas Deus decide levantar um agricultor. Um agricultor que não tem experiência nenhuma em construção, agora está sendo habilitado para construir. Por que que Deus faz isso? Porque no tempo da reconstrução, Deus vai tirar você da sua zona de conforto, daquilo que você domina, daquilo que você governa, para poder te ensinar um princípio. Quando eu reconstruir a tua história, quando eu reconstruir a tua família, quando eu reconstruir a tua empresa, se eu deixar você naquilo que você governa estabelecido, você vai dizer: tem a ver comigo, tem a ver comigo. Por isso eu vou te tirar da tua zona de conforto, como eu tirei a Noé. Ele era agricultor, eu levei ele para a construção, para que no último dia, quando ele olhasse a arca, ele percebesse: isso não tem nada a ver comigo, mas tem a ver com a glória de Deus. Deus vai tirar você da sua zona de conforto, para te levar para lugares que você não governe, para que Ele possa governar a sua história. E a glória não vai ser sua, a glória vai ser de Deus. Diga glória a Deus. Voltando ao texto, Gênesis capítulo 13, voltando também ao capítulo 12, nós percebemos que esses dois capítulos, eles tratam de um recomeço, de uma reconstrução, que Deus está estabelecendo na vida de Abrão. Ele não era ainda Abraão, aqui ele era Abrão. E 3 princípios na reconstrução de Abrão, nós precisamos guardar como uma chave, para que possamos viver a plenitude do Senhor, no tempo que Ele está estabelecendo novo sobre a nossa história. A primeira coisa que eu e você precisamos aprender, no tempo de reconstrução, nós precisamos habilitar a visão dentro de nós. Diga comigo: visão. Mais forte: visão. Escute. Visão significa onde você quer chegar, ou aonde você se enxerga no futuro. Quando observamos a história deste homem, nós percebemos que Deus habilita Abrão em Gênesis no capítulo 12. E Deus lhe dá uma palavra dizendo: sai da sua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Perceba que Abraão, até aqui ele não tem uma visão, mas ele decide se mover em obediência. Vai para a terra que eu te mostrarei. Se ele tivesse recebido a direção da terra, ele já estaria habilitado na visão. Mas aqui ele começa a se mover antes de receber a visão. Eu aprendo um princípio espiritual: antes do Senhor liberar uma visão sobre você, Deus vai ativar a fé que você precisa para viver o plano dele. Diz o texto bíblico, em Gênesis no capítulo 12: sai da sua terra. Enquanto ele não sai, Deus não libera a visão. Quando ele decide sair, movido pela fé, Deus ativa dentro dele a fé que ele precisa para viver a visão. E no capítulo 13, um capítulo depois, Deus libera uma visão sobre Abraão, dizendo assim: Abraão, levanta os teus olhos e veja. Aqui profeticamente, o que ele está dizendo é: porque você se moveu pela fé,
eu estou lhe entregando uma visão. Tem muita gente que não recebeu até o dia de hoje uma visão para poder reconstruir a sua casa, a sua família, a sua empresa e tudo que leva o teu nome, porque está esperando sentado. E o Espírito de Deus está me usando para te dizer: enquanto você não der o primeiro passo pela fé, eu não libero a visão da reconstrução. Dê o primeiro passo pela fé, porque a minha parte está pronta, a visão celestial está pronta. Quando você se mover como Abraão, eu vou liberar uma visão sobre você. Assim diz o Senhor: levante os seus olhos e veja. Quantos vão se mover pela fé a partir de hoje? Se mova pela fé. A visão da reconstrução está pronta. A visão que Deus desenhou no tempo da reconstrução de Abraão estava pronta. Deus queria habilitar a fé deste homem para poder fazer ele viver o seu propósito. Deus quer habilitar a sua fé. É tempo de se mover sem a visão, para que Deus possa depositar uma visão dentro de nós. Diga comigo bem forte: glória a Deus. Filipenses 2,13 está escrito: é eu, o Senhor, que coloco dentro de vocês tanto o querer quanto realizar. Olhe para cá. Sabe essas coisinhas que está na tua cabeça, que você começou o ano e ela não sai, no meio da crise ela não sai, no dia abençoado ela não sai, você dorme com ela, você acorda com ela, porque ela está impregnada dentro de você. Isso é chamada de querer de Deus. Filipenses aqui Paulo está dizendo: é eu, Senhor, que coloco dentro de vocês o meu querer, mas habilito, você não está entendendo, mas habilito vocês para o realizar. Querer fala de uma visão plantada dentro, realizar fala de um projeto realizado fora. Deus está plantando uma visão dentro de muita gente nessa manhã. O Deus que deu a visão vai dar a provisão, vai dar a coragem, vai dar a ousadia para você construir o projeto que Ele está te habilitando para viver. Diga glória a Deus. Diga com ousadia: glória a Deus. Você crê nessa palavra? Eu creio que Deus está nos habilitando por um tempo poderoso da parte dEle. Escute, se você observar bem, Deus não se move na vida de Moisés, pastora Márcia, enquanto Deus não habilita, pastor Rodrigo, uma visão dentro dele. A Bíblia diz no Salmo 90 que Moisés, que é o Salmo de Moisés, ele vive 3 ciclos de 40 anos. Moisés está próximo da morte emocional. E tem muita gente aqui que está vivendo morte emocional, está aqui arrastado, nem sabe como chegou aqui. Se não fosse para prestar conta para a família, não viria, porque morreu emocionalmente há muito tempo. Moisés estava assim, porque Moisés foi treinado no palácio para ser príncipe, mas agora ele está no deserto cuidando de ovelha. Muita gente que está aqui nessa manhã foi treinado no palácio para ser príncipe, sonhou com a cadeira real, sonhou com o palácio, mas hoje está cuidando de ovelha no deserto. Moisés estava emocionalmente falido, quando de repente Deus habilita Moisés para um novo tempo, através de uma visão. Ei, escute, antes do Senhor te levar para viver os seus melhores dias, Deus vai te habilitar através de uma visão, de uma visão, de uma visão, de uma visão. Alguém está pegando? De uma visão. Moisés está falido emocionalmente, cuidando das ovelhas de Jetro, nem dele era, o seu sogro, quando de repente ele olha e percebe uma sarça, um pequeno arvoredo que queimava e não se consumia. Moisés foi treinado no palácio, ele sabia que uma sarça queimando no deserto era comum, só que ele nunca tinha visto uma sarça queimar por horas e não se consumir. Quando Moisés olha algo que ele não consegue explicar, ele diz: é Deus. Deus libera uma visão sobre Moisés, para que ele possa viver os seus melhores dias. Jeremias
antes de viver o ministério profético, Jeremias recebe uma visão. Isaías, antes de viver o seu ministério profético, ele recebe uma visão. Jesus, antes de viver o seu ministério 3 anos e meio, ele recebe uma visão. Paulo, no caminho a Damasco, antes de viver o seu ministério poderoso, Paulo recebe uma visão. E você acha que Deus vai te levantar para reconstruir a sua história sem lhe entregar uma visão? Deus não vai levantar homem e mulher alguma sem antes habilitar dentro dele e dela uma visão. Coloca a mão sobre os seus olhos e diga: é tempo de ser habilitada dentro de mim uma visão da parte de Deus. Só quem está aqui diga glória a Deus. Escute, a visão é algo tão sério, Flávio, mas tão sério, que diz o texto bíblico que o moço do profeta Eliseu chamava Geazi. Diga comigo, Geazi. Geazi estava assustado, descontrolado emocionalmente. Sabe por quê? Porque Geazi estava vendo que os sírios, não os assírios, estavam subindo com uma multidão. Eliseu estava sentado calmamente, tranquilo, quando Geazi está desesperado. Eliseu olha para ele e diz: calma, porque nós somos mais do que eles. Ele olha para aquela multidão de soldados subindo, olha para a esquerda, olha para a direita, e não vem ninguém, e o desespero consome Geazi. Quando o profeta olha para Geazi e faz algo que mexe comigo, ele diz assim: Senhor, abra os olhos dele, para que ele tenha uma visão, ou seja, para que ele possa ver. Imediatamente, quando Geazi olha para o lado, ele percebe que tem carruagens e carros de fogo se envolvendo entre os soldados, e Geazi começa a ser visitado para a glória de Deus. Ei, meu irmão, sem uma visão você vai andar desesperado, sem uma visão você vai andar depressivo, sem uma visão você vai andar estressado, sem uma visão você vai andar ansioso. O Espírito de Deus está dizendo: eu quero habilitar uma visão sobre você, como habilitei sobre Geazi, para que ele veja como eu vejo. Coloca a mão na sua cabeça, por favor, quero fazer algo profético. Senhor, como o Senhor fez naquele dia, através do profeta Eliseu, na vida de Geazi, nesse momento, abra os nossos olhos, para que a gente possa ver o que o Senhor está vendo. Coloca uma visão dentro de nós, para que possamos viver a plenitude do teu propósito. Só quem concorda, aplauda o Senhor bem forte. Vou avançar aqui que eu tenho 8 minutos, escute. Segunda realidade que tem que ser habilitada dentro de você, que foi habilitada em Abraão, para que você viva o tempo de reconstrução. Diga comigo: discernimento. Olhe para cá. A visão lhe traz direção. A visão lhe traz direção. Mas o discernimento vai te fazer selecionar quem está indo para o mesmo lugar que você está indo. Tem muita gente que não está indo para o lugar que você está indo, e pela falta de discernimento, você insiste como Abraão levar Ló. Sem discernimento, você não chega no lugar que Deus te mostrou. Você precisa ser um homem de discernimento. Nem todo mundo que diz que te ama, te ama. Nem todo mundo que diz que quer o teu bem, quer o teu bem.
Nem todo mundo que fala bem na tua frente fala bem de você quando está nas suas costas. Nem todo mundo que te dá um tapinha nas costas quer o teu sucesso. Isso chama maturidade, isso chama discernimento. Eu e você precisamos carregar o discernimento. Guarde o que eu vou falar e anota na tábua do teu coração. Pior do que o teu inimigo é o teu inimigo disfarçado de melhor amigo. Alguém está aqui, pelo amor de Deus? Pior do que o teu inimigo é o teu inimigo disfarçado do teu melhor amigo. 3 classes de pessoas que cercam todo homem e toda mulher de Deus. E eu não vou entrar em profundidade nisso, mas eu quero que você guarde isso. Primeiro, os verdadeiros. Quem são os verdadeiros? Os verdadeiros são aqueles que estão com você quando você está bem, mas também estão com você quando você está mal. São aqueles que quando você vai na melhor cafeteria da cidade, eles vão com você. Mas quando você vai no café da Dona Maria, eles vão com você. Quando você pode pagar, eles estão com você. Quando você não pode, eles estão com você. Por quê? Porque eles acreditam naquilo que Deus falou sobre você. Eles acreditam na visão que Deus te deu. Eles acreditam que Deus é na tua vida. Esses são os verdadeiros. Eles são o mesmo na tua frente e são os mesmos atrás de você. Escute o que eu vou dizer. Miriam, como é que era o nome do irmão dela? Moisés. E do outro irmão? O que acontece aqui? Os irmãos de sangue, estão falando mal de Moisés nas costas dele. Na frente, Moisés querido. Nas costas, falando mal dele. Eu aprendo um princípio. Infelizmente, os falsos vão se infiltrar com cara de verdadeiros. Cuidado com aqueles que te cercam. A inocência que você carrega pode custar a visão que Deus te acreditou. Alguém está aqui, pelo amor de Deus? Não seja inocente ao ponto de sacrificar a visão que Deus te deu por causa de alguns. Olhe para cá. Segunda categoria, os interesseiros. Quem são eles? São aquele que está com você porque ele até acredita em você, mas ele quer surfar naquilo que Deus está fazendo na sua história. É aquele que quer participar daquilo que Deus está construindo. Na verdade, ele só é um interesseiro. No fundo, se no meio da viagem alguém oferecer algo compatível ou melhor do que aquilo que você está propondo, ele inventa uma desculpa e sai fora. Ele, na verdade, só quer participar do que Deus está construindo. Ele não tem aliança com você. Esse é um interesseiro. Aquele que do dia para a noite, ele vai decidir ir embora. Aguarde isso. O interesseiro, ele está de passagem. Você precisa carregar esse discernimento para que você não se frustre. O problema, vou te falar um negócio aqui, que já aconteceu comigo, é que a gente apaixona pelos interesseiros. Porque na nossa frente, eles dão presente. Eles honram a gente publicamente, põe nossa foto no Instagram, dá presente caro para a gente fica todo motivado, porque os interesseiros, eles sabem manipular bem. E a gente, infelizmente, está sendo manipulado de forma consciente, está aceitando a manipulação. Porque no fundo, a gente está gostando dos presentes. Presta atenção, o interesseiro vai custar a visão que Deus te acreditou. A terceira classe, a mais perigosa, guarde isso, porque isso pode fazer você viver um tempo de plenitude e paz na reconstrução. São os falsos, não tem outro nome. Eles são falsos. Eles não acreditam nem em você, nem na visão que Deus te deu. Eles só querem uma coisa: usar você, usar a sua fé, usar o seu recurso, usar o seu relacionamento. Depois de alcançar o seu propósito, eles vão embora. Só que cuide disso. Como eles estavam aliançados publicamente com você, a primeira coisa que eles vão fazer é te atacar pelas costas, ou vão unir com as pessoas que se consideram publicamente os seus adversários. Todo falso, no de repente eles vão embora, e eles vão manifestar a sua sagacidade publicamente, se aliançando com pessoas que não gostam de você. Cuidado!
Porque manter um falso num ambiente verdadeiro pode custar muitos verdadeiros. A responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua de carregarmos discernimento. Para carregar discernimento, você vai precisar do auxílio do Espírito Santo. Diga comigo, glória a Deus. Terceiro e último, eu encerro aqui. A terceira realidade que tem que ser ativada dentro de você: determinação. Diga comigo, determinação. A pergunta que não quer calar: quantos aqui, nós estamos no 5º mês do ano, começaram um projeto, não precisa levantar a mão para não te expor, e não terminaram, começaram coisas e deixaram no meio do caminho? Muitos de nós não iremos viver a visão, porque no fundo, nós não somos determinados, nós somos motivados. A motivação vai te fazer começar. A motivação vai dar o gás para você ir até o meio, mas a determinação vai te manter constante, dia após dia, incansável, obstinado, para viver a visão que Deus te acreditou. Mais do que ser motivado, você precisa ser determinado. Se você não for determinado, você não vai viver aquilo que Deus te prometeu. Ser obstinado é alguém que persevera, é alguém que não desiste, é alguém que se move por paixão. A profecia sobre Jesus, liberada sobre Amós, dizia assim: fez o rosto dele como pedra e o queixo dele falando de rocha. O que Amós está dizendo: Jesus era determinado como a rocha. Jesus era tão determinado que durante os 3 anos e meio que ele esteve entre nós, diz a Bíblia que ele foi humilhado, perseguido, que ele sofreu o que não deveria sofrer, que ele foi envergonhado, que ele passou momentos terríveis de dor, que ele foi hostilizado, mas ele não parou. Por quê? Porque Jesus era determinado como uma rocha. Sem determinação você não vai viver a visão. É tempo de ser menos empolgados e mais determinado. Na era em que todo mundo diz: pode contar comigo pulando, e não dura uma semana, Deus está levantando homens e mulheres determinados para viver a visão até o final. Não pare por nada, mesmo que isso te custe tudo. Você não vai viver a visão se você não acreditar na determinação que o Espírito pode gerar dentro de você. Fica de pé no nome de Jesus. Diga comigo, glória a Deus. Pastor, por que tem muita gente que está parando no meio do caminho? Olha para cá, e eu vou orar. Muita gente está parando no meio do caminho porque acessou apenas a motivação por falta de revelação da sua identidade. Eu não conheço e nunca vou conhecer alguém determinado que não acessou a sua identidade plena em Deus. Todo motivado, no fundo, ele é cheio de uma necessidade de aprovação. Quando ele está fazendo algo e alguém olha para ele e diz assim: eu não gostei, ele entra em crise, fica sem dormir e no outro dia ele para. O que o Espírito Santo está dizendo é: só motivação vai te levar até o 2º ou 3º degrau, mas a determinação que você vai acessar pela revelação da sua plena identidade vai te fazer se tornar um homem e uma mulher imparável. Quanto tempo Abraão caminhou no deserto? Diga comigo, 25 anos. Ele foi determinado ou não? Foi ou não foi? Paulo, anos mais tarde, escreve sobre Abraão, e ele diz assim, em Romanos 4:20, 25 anos esse camarada andando no deserto. 25 anos, Paulo começa a falar assim: e não duvidou por incredulidade, mas pela fé, durante os 25 anos,
ele se fortaleceu, levantando as mãos e dando glória a Deus. Sabe o que eu aprendo? Um homem motivado não dura 25 dias, mas um homem determinado, que sabe quem é em Deus, ele dura 25 anos. Se você quiser viver o que Deus te prometeu, você precisa acessar a revelação plena de quem você é. Essa semana, um amigo do meu pequeno, Benjamin, chamou ele de bem não sei o que. E na hora que eu saí lá fora, ele falou assim: eu tenho nome, meu nome é Benjamin. Ele tem consciência da identidade dele. Já tentaram chamar ele mais de 10 vezes de nomes que não é o nome dele. E ele fala: o meu nome é Benjamin. E eu ensinei para os 3: quem vocês são? Eles sabem. Nós somos a coroa da criação de Deus. Nós nascemos para a glória de Deus. Nascemos para dar certo. Nascemos para prosperar. Nascemos para alcançar lugares altos. Sabe por quê? Porque o diabo vai tentar confundir você. Porque às vezes você, como eu, não teve revelação da sua identidade quando era pequeno. E agora quando alguém olha de biquinho para você, isso te paralisa. E o Espírito de Deus está dizendo para mim: é tempo de acessar a sua identidade, para ninguém parar você, para que ninguém paralise as suas ações. Você recebe essa profecia? Coloca a sua mão assim. Quantos acreditam que vão ter uma semana poderosa? Diga glória a Deus. Diga comigo: é tempo de reconstrução. O recomeço começa hoje. Projetos engavetados estão saindo da gaveta hoje, para a glória de Deus. Pastor, eu trabalho de empregado há 30 anos, mas eu não acredito mais em mim. Quem disse que você tem que acreditar em você? Você tem que acreditar em Deus, para Deus habilitar dentro de você a convicção que você precisa. Meu Deus, eu sinto o Espírito de Deus descer algo nesse lugar. Pai, na autoridade do Teu nome, nós queremos abençoar a vida de cada um dos nossos irmãos. Queremos declarar pelo poder da Tua palavra um tempo generoso sendo liberado sobre esse lugar. Um tempo de reconstrução, um tempo de realidades que não podemos explicar, irá acontecer dentro e fora de nós. Senhor, faça como o Senhor fez com Geazi. Abra os nossos olhos para que possamos ver. Eu declaro, na autoridade sacerdotal, aberto nesta casa, um tempo de recomeço para muitos. Muitos chegaram aqui falidos e vão prosperar como nunca antes prosperaram. Muitos chegaram aqui com o casamento dilacerado. Não tem a ver com o pastor Eduardo, tem a ver com a palavra que é pregada nesse lugar. Eu declaro que Deus vai reconstruir o teu casamento. Muitos chegaram aqui com alianças feridas, dilacerados pelo poder da religião. E eu declaro que Deus vai te habilitar novamente para ser um obreiro na casa de Deus. Eu abençoo a tua vida e libero sobre você uma palavra: o melhor de Deus está por vir. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Que a graça do Senhor, o grande amor de Deus e as consolações do Santíssimo Espírito desça sobre cada um de nós. Esta semana nós teremos paz no trânsito, teremos paz dentro de casa, teremos paz no ministério, teremos paz na empresa, teremos paz por onde andarmos. Eu profetizo que, como Pedro foi alertado por Jesus, o Pai vai rogar por nós através do Filho, e nós não seremos peneirados pelo diabo. Toda peneira do diabo seja paralisada contra você, e que o Senhor manifeste uma semana de glória, de graça, de unção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a tua vida. Vai em paz.